Olá, turma! Dando continuidade ao nosso vídeo anterior, nós vamos falar hoje sobre a redação dissertativa argumentativa, que é o tipo de redação solicitada no Exame Nacional do Ensino Médio, o famoso Enem. E hoje nós vamos discutir alguns aspectos conceituais que eu julgo importantes para que você comece a compreender o processo da escrita. Então, o que é a dissertação argumentativa? Nós precisamos separar. Existe a dissertação e nós estamos falando de dissertação argumentativa. Você falar, por exemplo, que o seu país é lindo é externar o seu pensamento. Você falar que o Brasil está tomado de políticos corruptos é uma dissertação. Mas nós estamos falando de dissertação argumentativa, que vai além de apenas você externar a sua ideia. Você precisa externá-la, mas também defendê-la com argumentos. E isso é o que nós chamamos de dissertação argumentativa. Pois bem, o que é dissertar? É, por meio de palavras, de frases e textos, organizar as ideias, desenvolver raciocínio, analisar dados, fatos e contexto. Veja, quando você tem um tema para discutir, a primeira coisa que nós precisamos entender é que eu preciso analisar o contexto que cerca esse tema. Por isso que eu vou precisar desenvolver o meu raciocínio, vou precisar analisar esse contexto em que está inserido o tema e vou precisar analisar os dados que chegam para mim e os fatos que chegam dentro do tema que foi estabelecido. Como é que nós fazemos isto? Discutindo, obviamente, e defendendo o nosso ponto de vista. Obviamente que defender esse ponto de vista significa estar pautado na fundamentação, na justificação, explicação, persuasão e provas. Eu preciso desses elementos para que a minha ideia estabelecida se confirme. Bom, o que é então que eu preciso colocar no meu texto quando eu estiver escrevendo? Primeiro, esclarecer o assunto, obviamente, e as ideias que estão presentes nesse assunto. Quando você fala de alguma coisa, você precisa esclarecer as verdades. E aí o grande cuidado, lembre que eu falei que é preciso estar atualizado. Quando você está atualizado, obviamente que você tem argumentos para esclarecer as verdades que estão presentes naquele tema. Você precisa defender princípios, e esses princípios, não esqueça, eles são os princípios aqueles que nós falamos já da Declaração Universal dos Direitos Humanos: liberdade, igualdade, fraternidade. Você precisa também analisar objetivamente, e esse é o grande cuidado, porque os temas do Enem podem mexer com as suas emoções. Vai que eu tenho que falar isso sobre, por exemplo, como já aconteceu, de temas do Enem, de falar sobre intolerância religiosa, e você já foi vítima da intolerância religiosa. Vamos falar sobre a violência contra a mulher, você, mulher, já foi vítima dessa violência. Isso pode mexer com as suas emoções e você pode não saber separar suas emoções da análise objetiva que você precisa fazer. Esse é o cuidado que precisa acontecer quando você está escrevendo, ok? E também vamos falar sobre as suas opiniões. Nesse momento você vai colocar as suas opiniões, mas veja, ela tem que estar fundamentada. Por isso que, volto a insistir, estamos falando de dissertação argumentativa. Vai colocar opiniões favoráveis, opiniões contrárias, mas precisa analisá-las e colocar o seu posicionamento. E, obviamente, que as provas, os recursos argumentativos para sustentar as suas ideias deverão aparecer no seu texto. Basicamente, é o que nós temos de dissertação argumentativa. E eu espero que você consiga escrever argumentando e que o seu texto produza o efeito que você quer. Que efeito é esse? Nota 1000 no Enem. Não esqueça, o homem é aquilo que pensa sobre si mesmo. Que é Carrá.